Minha irmã me pediu para dormir com o noivo dela para fazê-lo feliz e defendeu seu comportamento inadequado. Minha mente está girando e preciso de alguém para confirmar que o que estou vivenciando é realmente absurdo. Veja, minha irmã mais velha, Maria, vai se casar em apenas uma semana com seu namorado, Mateu. Eles estão juntos há muito tempo, desde os tempos de faculdade. Maria é 5 anos mais velha que eu quando começou a namorar Mateu e o trouxe para casa para conhecer nossos pais. Eu ainda estava no ensino médio. Lembro-me de pensar que ele era muito interessante, provavelmente porque eu era mais jovem e o admirava de uma forma que eu sempre vi como uma figura fraternal, alguém que fazia minha irmã feliz e estava lá para ela. Eu me senti genuinamente feliz por Maria e sortudo por ela ter encontrado alguém que parecia ser um bom par. No entanto, agora quando reflito sobre isso, não posso deixar de notar que Mateu não me tratava como um irmão mais velho trataria sua irmã mais nova. Ele sempre foi um pouco próximo demais de mim, se você entende o que quero dizer. É difícil expressar em palavras, mas você conhece aqueles homens na família que fazem você se sentir desconfortável, aqueles que agem de forma muito amigável ou olham para você de uma forma que faz você querer fugir. Isso foi importante para mim no começo, eu nem percebi, para ser honesto, eu era muito jovem para realmente entender o que estava acontecendo ou por que seu comportamento parecia diferente. Eu pensei que ele estava simplesmente sendo extremamente gentil ou talvez me prestando mais atenção do que a maioria das pessoas. Não me ocorreu que suas ações pudessem ser outra coisa senão inocentes. Conforme fui ficando mais velho, comecei a notar as pequenas coisas. Ele não estava apenas sendo amigável. Havia algo estranho sobre a maneira como ele agia perto de mim, os olhares persistentes, os comentários levemente flertadores que não pareciam apropriados vindos de alguém que estava em um relacionamento com minha irmã. Tudo começou a fazer sentido. Comecei a me sentir um pouco assustada com isso, mas mesmo assim me convenci de que não era importante. Disse a mim mesma que Mateu não tinha mais intenções, que talvez fosse tudo na minha imaginação ou que eu estava analisando demais as coisas. Lembro que houve um incidente naquela época quando Maria organizou uma reunião em nossa casa enquanto nossos pais estávamos fora da cidade. Foi uma noite agradável com música, risadas e todos compartilhando bebidas. Maria até me encorajou a participar da diversão. Foi realmente minha primeira experiência com álcool e, como a maioria dos iniciantes, acabei consumindo muito mais do que podia tolerar. Antes que eu percebesse, minha cabeça estava girando e tudo ao meu redor parecia estar se movendo. Decidi que era melhor recuar e ir para o meu quarto, esperando que o desconforto fosse embora se eu simplesmente descansasse um pouco. Enquanto eu cambaleava pelo corredor tentando manter o equilíbrio, Mateu apareceu de repente e viu que eu não estava me sentindo bem e insistiu em me ajudar a chegar ao meu quarto. Inicialmente, pensei que ele estava apenas sendo atencioso, mas havia algo na maneira como ele insistia que não parecia certo. Ainda estava muito desorientado para protestar muito, então permiti que ele me acompanhasse. O que aconteceu a seguir é um pouco confuso. Lembro-me de finalmente chegar ao meu quarto esperando que ele saísse para que eu pudesse trancar a porta e ter um pouco de paz, mas Mateu não saía, embora eu continuasse pedindo para ele ir. Ele permaneceu no meu quarto como se não tivesse intenção de ir a lugar nenhum. Me abraçando, passando as mãos pelos meus cabelos, sussurrando em meu ouvido. Não me lembro exatamente o que ele estava dizendo, mas eu estava extremamente assustada com seu comportamento. Tudo o que eu conseguia pensar era o quanto eu queria que ele parasse e o quão desconfortável tudo parecia. Ele até tentou me empurrar para minha cama e cada vez que eu afastava suas mãos ele tentava novamente. Felizmente, antes que as coisas pudessem piorar, Maria entrou. Ela nos viu e imediatamente fez Mateu sair do quarto. Não consigo expressar o quão aliviada me senti quando ele finalmente saiu. Então ela me ajudou a deitar para baixo e finalmente consegui descansar. Na manhã seguinte, quando acordei e comecei a juntar todas as peças, eu sabia que precisava falar com Maria sobre o que tinha acontecido. Eu esperava que ela ficasse chateada, talvez até brava com Mateu, mas sua reação não foi nada disso. Ela descartou tudo como se não fosse importante. Ela me disse que Mateu também estava sob a influência de álcool e que seu comportamento comigo não tinha sido intencional. Então ela disse algo que eu nunca esquecerei. Ela alegou isso porque ela e eu somos muito parecidos. Mateu provavelmente me confundiu com ela. Maria também me fez prometer que eu não contaria nada aos nossos pais. Ela disse que só causaria problemas desnecessários e que não valia a pena. Quando eu protestei, ela me fez sentir como se eu estivesse exagerando, como se eu fosse a única fazendo uma grande algazarra por nada.
Ingenuamente, eu confiava nela, eu a admirava como minha irmã mais velha e acreditava quando ela dizia que era tudo apenas um mal-entendido, então fiquei quieta como ela pediu, mas depois daquela noite eu não conseguia mais ver Mateu da mesma forma, consciente ou inconscientemente. Comecei a evitá-lo sempre que ele vinha visitar, tentei ter certeza de que nunca estaria sozinha no mesmo quarto com ele. Se ele tentasse me abraçar, eu me afastava ou inventava alguma desculpa para não estar perto dele. Não me sentia mais segura perto dele ao longo dos anos. Conforme cresci e me mudei, minhas interações com Maria e Mateu naturalmente se tornaram menos frequentes. A distância e a correria da vida desempenharam um papel, mas acho que uma parte de mim também se distanciou. Intencionalmente, aquelas memórias desconfortáveis de Mateu permaneceram no fundo da minha mente, mas eu tranquei-os recusando-me a pensar muito neles. Era mais fácil enterrar tudo e seguir em frente com a minha vida de qualquer maneira. Agora Maria está se casando com Mateu. Apesar dos meus sentimentos sobre o casal deles, estou feliz pela minha irmã contanto que ela esteja feliz. Minha mãe e eu temos ajudado Maria a planejar seu casamento há meses e eu até assumi o papel de sua dama de honra. É uma grande responsabilidade e eu quero apoiá-la especialmente porque ela sempre foi alguém que sonhou em ter um grande casamento de conto de fadas. Ela tem falado sobre isso há tanto tempo, eu me lembro, e Mateu está fazendo tudo acontecer para ela. Ele concordou com todos os seus planos, não importa o quão extravagantes sejam, e ele está cobrindo a maioria das despesas do casamento, já que nossos pais não têm muito economizado como sua dama de honra. Percebi que Maria fez certas exigências irracionais durante todo o processo de planejamento do casamento. No começo, atribuí isso ao estresse normal da noiva. Ela está sob muita pressão e eu queria ser compreensiva, mas com o tempo, seu pedido começou a parecer menos sobre o casamento e mais sobre controle. Por exemplo, ela me pediu para cortar meu cabelo comprido, alegando que não queria que eu me destacasse ao lado dela em seu grande dia. Ela também insistiu que eu usasse um vestido de manga comprida, embora todas as outras damas de honra estivessem usando vestidos sem mangas. E ela me pediu para me cobrir mais. Em um ponto ela até sugeriu que eu pintasse meu cabelo loiro de castanho porque ela achava que a cor do meu cabelo poderia distrair demais os outros convidados. A pior parte é que ela chegou a fazer comentários sobre meu corpo. Eu sempre fui alguém que se exercita regularmente e cuida de si mesma, mas ultimamente Maria tem me pressionado a comer mais e pular treinos. Ela me disse abertamente que não quer que eu fique melhor do que ela em seu próprio casamento, pois meu corpo a faz se sentir insegura. É doloroso, honestamente, que minha própria irmã me veja como algum tipo de ameaça ou competição, enquanto eu concordei em usar o vestido que ela quer e fazer o meu melhor para acomodar seus desejos. Tive que estabelecer limites para algumas de suas outras exigências. Eu disse a ela que não iria cortar meu cabelo, fazer dieta ou mudar meu estilo de vida só para fazê-la se sentir melhor consigo mesma. Para mim esses pedidos são irracionais e injustos. É claro que Maria não aceitou bem minha recusa. Ela tem sido passivo-agressiva comigo desde então, dando pequenas dicas aqui e ali ou agindo friamente comigo sempre que não consegue o que quer. De qualquer forma, esta semana é sua despedida de solteira. Ontem, Maria entrou em contato comigo perguntando se poderíamos nos encontrar para almoçar. Presumi que seria sobre o casamento, talvez algum planejamento de última hora ou uma atualização sobre uma de suas damas de honra. Eu não pensei muito nisso e concordei. Mas eu nunca poderia ter me preparado para o que ela estava prestes a me dizer quando nos sentamos no restaurante. Maria parecia um pouco estranha, como se estivesse nervosa ou hesitante sobre algo. Depois de uma conversa casual, ela finalmente chegou ao ponto. Ela me disse que seu noivo Mateu sempre teve um interesse especial em mim. No começo pensei que devia tê-la entendido mal, mas não. Ela repetiu explicando que sempre soube. Ela continuou dizendo que Mateu confessou a ela que se sente atraído por mim desde o primeiro. Quando ele me viu, fiquei completamente atordoada, incapaz de processar o que estava ouvindo. Senti uma onda de desgosto. No primeiro momento em que ele me viu, ela estava se referindo a eu ainda ser menor de idade naquela época. Por que um homem adulto que já estava namorando minha irmã se sentiria assim em relação à sua irmã mais nova? Era perturbador até pensar nisso, mas Maria continuou explicando como, ao longo dos anos, seu suposto interesse nunca foi embora de fato. Ela alegou que é praticamente inofensivo porque ele não agiu,
Mas ela admitiu que ele lhe disse que ele ainda pensa em mim. Até hoje ouvir tudo isso me arrepiou. Eu me senti profundamente desconfortável, enojada e confusa. Minha mente estava acelerada e eu não tinha ideia do porquê Maria estava me contando tudo isso. Juntei meus nervos. Perguntei diretamente a ela por que ela estava compartilhando esses detalhes comigo. Eu não queria saber nada sobre seu noivo. No entanto, se ela quisesse algum conselho ou apoio sobre isso, eu ficaria feliz em ajudar, mas o que minha irmã disse em seguida me deixou completamente perplexa. Maria me disse que ela nunca tinha perguntado eu por qualquer coisa em sua vida, mas agora ela queria me pedir esse presente inestimável. Ela até o enquadrou como algo que eu poderia dar a ela como um presente de casamento. Eu não conseguia entender onde ela queria chegar com isso. Meu estômago estava em nós enquanto eu nervosamente perguntava a ela o que exatamente ela queria de mim. Foi quando ela jogou a bomba. Maria me olhou nos olhos e me disse que queria que eu passasse uma noite com seu noivo, Mateu. Por um momento eu apenas sentei lá em silêncio atordoado, incapaz de acreditar no que eu tinha acabado de ouvir. Senti como se o ar tivesse sido sugado de mim. Ela estava falando sério e isso era algum tipo de piada distorcida. Passar uma noite com seu noivo. O olhar em seu rosto me disse que ela estava falando sério. Eu não conseguia nem começar a compreender o que ela estava me pedindo. Minha própria irmã estava me pedindo para dormir com o homem com quem ela estava prestes a se casar. Era mais do que errado, era horrível. Eu a encarei como se ela tivesse perdido a cabeça em vez de ficar envergonhada ou mesmo afetada pela minha reação. Maria redobrou o que estava dizendo. Ela continuou explicando como Mateu havia decidido que ele nem queria uma despedida de solteiro tradicional com strippers como outros homens teriam. De acordo com ela, ele implorou a ela por uma coisa: apenas uma noite comigo, o que de acordo com minha irmã não foi uma coisa tão ruim. Ela me disse que Mateu dormir comigo era muito melhor do que dormir com strippers. Eu perguntei a ela como ela poderia dizer uma coisa dessas para mim e, pior, como ela poderia sequer pensar em se casar com um homem assim. Não me diga, eu disse a ela diretamente, que ele pedir por algo tão terrível, tão repulsivo, estava além da compreensão. Eu perguntei a ela por que ela iria querer ficar com um homem que admitia abertamente ter interesse em sua irmã mais nova. Eu disse a ela que se ela tivesse algum respeito próprio, ela deveria deixar Mateu imediatamente e nunca olhar para trás, mas em vez de ver a gravidade da situação, Maria começou a defendê-lo. Ela disse que ele não era realmente um homem ruim por ter sentimentos por mim e tentou me convencer de que era completamente normal para homens mais velhos às vezes se sentirem assim em relação a mulheres mais jovens e como tudo era uma questão de biologia. No final das contas, ela estava tentando me convencer de que isso era de alguma forma um comportamento muito normal, tentando fazer parecer que não era grande coisa, mas fiquei horrorizado. Maria continuou dizendo que Mateu era um parceiro incrível em todos os outros aspectos. Ela o chamou de solidário e amoroso e apontou como ele estava pagando a maior parte do casamento sem reclamar de suas exigências extravagantes, como se isso de alguma forma justificasse seu comportamento. Então ela disse algo que me deixou absolutamente sem palavras. Ela me disse que o que Mateu estava pedindo não era realmente racional e, como se eu não concordasse, isso custaria todo o relacionamento deles. Ou seja, Mateu ficaria bravo com ela por não conseguir dormir comigo. De acordo com Maria, me pedir para dormir com ele era apenas uma pequena coisa no grande esquema das coisas, algo que o faria feliz para sempre. Então eles poderiam começar seu casamento com uma nota feliz. Ela realmente disse que se eu realmente a amasse, então eu deveria ser capaz de fazer isso por ela como sua irmã. E se tudo isso não fosse horrível o suficiente, ela até tentou justificar apontando que, já que eu era sua irmã, ela nem sentiria tanto ciúmes depois que ele e eu dormimos juntos. Nesse ponto eu senti que minha cabeça ia explodir. Senti como se eu nem conhecesse Maria. A pessoa sentada na minha frente, casualmente sugerindo algo tão distorcido. Ela não poderia ser minha irmã, a mesma pessoa que eu admirei a minha vida inteira. Maria não parecia apenas delirante, ela parecia uma pessoa desequilibrada. Minha própria irmã estava sentada na minha frente, tentando de bom grado me oferecer para seu noivo, e ela estava seriamente defendendo suas ações como se fossem completamente normais. A pura audácia, a traição à natureza repugnante de tudo isso era demais para suportar. Eu olhei diretamente nos olhos dela e disse a ela que ela poderia considerar seu casamento morto antes mesmo de começar, e eu firmemente afirmei que não queria absolutamente nada a ver com ela, Mateu, ou este casamento nunca mais. Eu também a informei que iria expor ela e seu noivo na frente de todos por virem até mim com uma exigência tão ridícula. Ouvir isso, Maria tentou discutir comigo, mas eu estava tão furioso com ela que saí da reunião imediatamente. Minhas mãos tremiam enquanto dirigia de volta para casa, e quando cheguei em casa, simplesmente comecei a chorar. Desde então, Maria não parou de me mandar mensagens. Ela tem inundado meu telefone implacavelmente, me implorando para ficar de boca fechada.
Ela sabe exatamente o que acontecerá se eu contar a verdade aos nossos pais ou a qualquer outra pessoa. Ela sabe que isso destruirá sua imagem, seu relacionamento e tudo pelo que ela tem trabalhado, mas ela ainda não parou de me implorar para reconsiderar seu pedido de dormir com seu noivo. Sinceramente, não consigo parar de pensar no que ela está se metendo. Quer dizer, imagine se casar com alguém como Mateu, um homem que deseja sua irmã mais nova há anos, um homem que se sentiu tão encorajado e arrogante que não apenas confessou seu interesse repugnante à noiva, mas também a convenceu a pedir à própria irmã para dormir com ele como um presente de casamento doentio. Só de pensar nisso, me dá arrepios como Maria pode ser tão cega e tão desesperada a ponto de estar disposta a se casar com alguém como ele agora? Sinto-me completamente dividida. Por um lado, sei que os expor destruirá o casamento deles antes mesmo de começar e não quero ser responsável pela vida dela desmoronar, mas, por outro lado, estremeço ao pensar no futuro dela com alguém como Mateu. Como posso simplesmente sentar e assistir minha irmã se casar com um homem como ele, sabendo o que eu sei, e também como posso perdoá-la por me colocar nessa posição em primeiro lugar? Eu sou o cara mau se contar à minha família sobre a demanda maluca da minha irmã. Atualização. Uau, não acredito que estou recebendo tantas respostas para me apostar em apenas algumas horas. Minha caixa de entrada foi inundada com centenas de mensagens diretas e para todos os homens nojentos que estão entrando em contato comigo. Por favor, parem, sério. Não posso enfatizar isso o suficiente. Parem, já estou traumatizado o suficiente e a última coisa de que preciso agora é lidar com suas mensagens inapropriadas. Dito isso, também quero reconhecer o lado bom das mensagens que tenho recebido de todos que entraram em contato com palavras gentis, conselhos úteis e apoio genuíno. Obrigado. Você não tem ideia do quanto significa para mim me sentir vista e ouvida agora pela primeira vez em muito tempo. Não me sinto tão confusa ou tão sozinha. Ler os comentários e mensagens me fez perceber que não estou exagerando, não estou ampliando isso fora de proporção. O que está acontecendo é seriamente errado e é gratificante saber que outras pessoas também podem ver isso. Minha irmã está prestes a se casar voluntariamente com um homem que admitiu abertamente ter um interesse perturbador e inapropriado por mim. Ela está convidando um problema indivíduo em nossa família e está defendendo enquanto faz isso. Isso não é apenas perturbador, é perigoso e agora está claro para mim que Mateu precisa ser exposto como a pessoa que ele realmente é. Se eu não falar sobre seu comportamento inadequado, quem eu vou continuar pensando sobre o que poderia acontecer se ele se tornasse parte de nossa família e se ele voltasse sua atenção para outra pessoa? Talvez um dos meus primos mais novos ou outro parente que pode não saber como reconhecer ou lidar com esse tipo de comportamento. Eu estremeço ao pensar no que o homem é capaz de fazer isso se ninguém o responsabilizar. Ele já cruzou os limites comigo. O que o impede de fazer isso de novo? Com outra pessoa? Para aqueles que me encorajaram a procurar terapia, quero agradecer por isso também. Vocês estão certos, preciso confrontar o que aconteceu comigo todos aqueles anos atrás. Por muito tempo, eu simplesmente deixei isso de lado, tranquei em algum canto da minha mente e tentei fingir que não importava, mas importa. O que Mateu fez naquela época e como isso está me afetando agora mostra que não é algo que eu posso simplesmente ignorar quando tudo isso acabar. Vou sentar com um terapeuta e começar a trabalhar em tudo. Atualização 2. Já se passaram 3 dias desde minha última atualização. Minha irmã não parou de tentar me convencer a concordar com seu pedido nojento. Ela está implacavelmente me enviando mensagens de texto, me ligando, tentando todos os ângulos possíveis para me manipular para dizer sim. É como se ela nem percebesse o quão distorcida e errada toda essa situação é e como se as coisas não pudessem piorar. Ela agora se rebaixou tanto a ponto de me oferecer dinheiro, sim, dinheiro de verdade. Como se me pagar para dormir com o homem dela fosse de alguma forma me fazer mudar de ideia. Nesse ponto, percebi que não podia mais ficar em silêncio, então hoje decidi que já era o suficiente. Eu sabia que tinha evidências mais do que suficientes contra Maria e Mateu para provar o que estava acontecendo. Eu tinha salvado todas as mensagens de texto, correios de voz e tudo mais que ela me enviou e suas tentativas de me coagir a concordar com ela. Com essas evidências em mãos, decidi que era hora de envolver minha família. Convoquei uma reunião familiar na minha casa convidando meus pais, avós e alguns de nossos primos. Quando todos chegaram eu os sentei e disse a eles que tinha algo incrivelmente importante para compartilhar e então comecei a falar, expus tudo, cada detalhe horrível e feio.
Contei a eles como Maria estava me pressionando para dormir com Mateu, seu futuro marido. Mostrei a eles as capturas de tela de nossas conversas onde ela implorou, tentou me fazer sentir culpada e até me ofereceu dinheiro. Para continuar com isso, reproduzi a mensagem de voz que ela havia enviado, onde ela parecia perturbadoramente casual sobre o que ela estava me perguntando. Eu também disse a todos como Mateu aparentemente tinha interesse em mim há anos, mesmo quando eu era menor de idade. Contei a eles como Maria sabia sobre seus sentimentos e ainda assim escolheu ficar com ele. Finalmente, confessei algo que eu estava guardando por um tempo. Contei a eles sobre o incidente que aconteceu todos aqueles anos atrás naquela festa. Contei a eles como Mateu tentou se aproveitar de mim quando eu estava embriagada e vulnerável, como ele se recusou a sair do meu quarto, como ele me abraçou, me tocou e sussurrou coisas que fez minha pele arrepiar. Contei tudo a eles. Não importa o quão doloroso fosse reviver, quando terminei, a sala estava completamente silenciosa, todos pareciam completamente atordoados, como se não pudessem acreditar no que tinham acabado de ouvir. O rosto do meu pai ficou vermelho brilhante e minha mãe parecia igualmente furiosa, sua expressão era uma mistura de indignação e descrença. Meus avós, que normalmente eram tão calmos e compostos, pareciam absolutamente horrorizados e meus primos pareciam não saber o que dizer ou fazer. Eu sei que muitos de vocês estavam preocupados que talvez minha família não me levaria a sério. Confiava em mim, eu tinha os mesmos medos. Mas estou tão aliviada e honestamente tão grata por dizer que cada um deles acreditou em mim sem questionar. Eles não duvidaram de uma única palavra que eu disse. Assim que terminei de compartilhar tudo, meus pais vieram até mim. Me abraçaram forte e me disseram que eu tinha feito a coisa certa ao contar a eles. Ouvi-los dizer isso me fez sentir tão validada, como se um peso que eu nem sabia que estava carregando finalmente tivesse sido tirado. Comecei a chorar enquanto minha mãe me segurava e me garantiu que nada disso era minha culpa. Meu pai, que às vezes pode ser mais reservado com suas emoções, parecia que estava prestes a explodir de raiva. Ele ficava dizendo como aquele homem ousa tocar no meu bebê. Meu avô, que normalmente é calmo e controlado, também não se conteve. Ele estava pronto para invadir a casa de Mateu e confrontá-lo. Ele disse que não se importava se Mateu fosse mais jovem, mais forte ou o que quer que fosse. Ele o derrubaria se isso significasse defender minha honra. Meu pai concordou com ele e por um momento dois deles estavam animados como se estivessem planejando uma estratégia de batalha inteira. Pode parecer intenso, mas honestamente, isso me fez sentir muito cuidado depois de me sentir tão sozinho nisso por tanto tempo. Ter o apoio dele significou o mundo para mim esta noite. Minha mãe e alguns dos meus primos ficaram comigo em casa para me fazer companhia e garantir que eu me sentisse seguro. Enquanto meu pai e meu avô foram à casa de Maria e Mateu para confrontá-los diretamente, não vou mentir, estou um pouco nervoso com o que vai acontecer. Não sei como Maria vai reagir e tenho medo do que esse confronto pode levar. Uma parte de mim fica triste por ela porque ela é minha irmã, não importa o que aconteça. Não quero vê-la machucada, mas ao mesmo tempo não posso ignorar as escolhas que ela fez ou a pessoa que ela está defendendo. Espero sinceramente, por ela, que tome a decisão certa e se afaste de Mateu. Não é tarde demais para ela ver a verdade sobre ele e se salvar do que seria um pesadelo absoluto de casamento. Por mais que eu esteja com raiva e magoada pelo que ela fez, ainda quero o melhor para ela. Atualização 3. Oi a todos, eu sei que todos vocês estavam esperando ansiosamente por uma atualização e antes de tudo deixe-me começar com o que aconteceu na noite em que meu pai e meu avô confrontaram Mateu e Maria quando eles chegaram em casa. Eles esperavam que Mateu pelo menos negasse tudo, talvez tentasse salvar a cara ou inventasse alguma desculpa patética, mas em vez disso, para seu choque e desgosto absolutos, Mateu admitiu descaradamente tudo que confessou sem um pingo de remorso, quase como se esperasse que eles lhe dessem um tapinha nas costas ou algo por sua honestidade. Era como se ele pensasse que reconhecer seu comportamento repugnante e fantasias doentias sobre mim de alguma forma tornava tudo aceitável. Meu pai, que já estava fervendo de raiva, perdeu completamente o controle neste ponto. Ele deu um soco bem no rosto de Mateu. Meu avô nem tentou impedi-lo porque naquele momento todos sabiam que Mateu merecia. Enquanto isso, Maria estava tentando defender seu parceiro. Ela estava profundamente envergonhada que todos tivessem descoberto sobre seu pedido para mim. Ela continuou dizendo ao meu pai que ela não conseguia acreditar que os tinha denunciado a toda a família, como se o que ela tinha feito fosse de alguma forma algo que valesse a pena proteger. O meu pai então começou a dar-lhe a bronca da sua vida.
Ele não se conteve, dizendo-lhe em termos inequívocos o quão decepcionado estava e o quão enojado se sentia por ela poder sequer pensar em pedir à própria irmã algo tão horrível. Ele deixou bem claro, juntamente com o meu avô, que eles não queriam que ela se casasse com um homem como Mateu, mas Maria, a teimosa Maria, recusou-se a ouvir a razão. Ela disse: eles disseram diretamente que ela não poderia viver sem Mateu e que se tivesse que escolher entre ele e sua família ela o escolheria. Você acredita depois de tudo que ela o escolheu? Meu pai e meu avô discutiram com ela por mais um tempo tentando fazê-la ver a razão, mas era como falar com uma parede de tijolos. Maria estava completamente iludida, cega por qualquer ideia distorcida de amor que ela tinha por este homem. No final eles perceberam que não iriam conseguir falar com ela, então eles foram embora depois de dizer a ela que não queriam nada mais a ver com ela desde aquela noite. A decisão foi unânime do nosso lado da família. Ninguém, nem uma única pessoa irá ao casamento dela. Todos estão enojados com Mateu e absolutamente horrorizados com as ações e decisões de Maria. Meus pais, avós, primos, todos estão comigo, acreditam em mim, me apoiam. Eles não querem nada com eles, é claro. Maria entrou em contato comigo depois, me culpando, brava por arruinar seu casamento. Ela estava furiosa, como se eu fosse a culpada. Aqui ela teve a audácia de bancar a vítima nisso situação e fiquei furioso por não ter ficado de boca fechada naquele momento. Nem me preocupei em discutir com ela e apenas a bloqueei. Terminei. Estou cansado de suas constantes mensagens abusivas e de sua recusa em ver a verdade. Ela fez sua cama e agora pode deitar nela com seu noivo perturbador.